minutos e nós vamos fazer contato com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Bom dia, Folena. Bom dia, Glauco. Bom dia, senhores ouvintes. Folena, Satisfação com vocês aqui. satisfação é nossa em recebê-lo. Folena, a gente tem, infelizmente, no Brasil já há algum tempo um cotidiano de recorrentes ataques ao Estado Democrático de Direito e o ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Anderson Torres, participou nessa semana de uma audiência pública no Congresso Nacional e ele afirmou ali que a morte de Genivaldo dos Santos, asfixiado pela Polícia Rodoviária Federal, foi um caso isolado. Ele ainda elogiou a PRF como uma das melhores instituições policiais do mundo. O depoimento dele ali, na prática, acabou minimizando o episódio, um episódio grave que envolve não só morte, no caso assassinato, mas também tortura. Como é que você viu essa participação do ministro nessa audiência pública, Folena? Olha, Glauco, eu só posso definir numa palavra, né? Cinismo. Cinismo, quer dizer, uma declaração dessa, né, quando num dia antes da morte de Genival, a Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Polícia Federal e a Polícia do Rio de Janeiro, invadiram, né, a Vila Cruzeiro, na cidade do Rio de Janeiro, uma comunidade pobre da cidade do Rio de Janeiro, e executaram, mais uma vez, né, mais de 25 pessoas. Quer dizer, não é um caso isolado. O caso do Genival, como o caso da Vila Cruzeiro, como o caso do Jacarezinho, no Rio de Janeiro, como em Paraisópolis, e diversos casos ocorridos no Brasil, né, poder citar, infelizmente, citar muitos e muitos casos, e por décadas, né, Eldorado dos Carajás, né, não são fatos isolados, são fatos de uma polícia, né, que não atua para proteger a população, né, que não está a serviço do Estado Democrático de Direito, mas está, sim, né, para praticar atos, infelizmente, atos de execução. Atos de execução. A quantidade de crianças, Glauco, a quantidade de crianças negras que têm sido assassinadas, né, mortas em operações policiais, né, inclusive com a participação da Polícia Federal, né, no Rio de Janeiro, que ganha mais, infelizmente, ganha muita evidência, são diversos casos, Glauco. Então, ouvir esse ministro da Justiça falar que é um caso isolado, como eu te disse, só pode sintetizar numa palavra, né, cinismo. É só isso. Uma pessoa cínica, né, que não tem nenhum compromisso com a verdade e o pior, né, não tem nenhum compromisso com aquilo na qual ele foi destinado a fazer, no seu cargo de ministro da Justiça. Esse não é o papel de um ministro da Justiça. Então, infelizmente, é esse quadro que nós estamos entregues, né, a nossa sorte está entregue nas mãos dessas pessoas, Glauco. Agora, Folena, existe não só essa tentativa do ministro de minimizar, dizer que não é algo recorrente e sem sequer falar de investigação mesmo ou de uma revisão de procedimentos que são adotados eventualmente pela Polícia Rodoviária Federal, mas uma tentativa geral de minimizar tudo, né? Todos esses episódios, como por exemplo o próprio assassinato duplo de Bruno Pereira, Dom Phillips, e culpabilizar às vezes as vítimas, né? A gente viu inclusive a FUNAI se portando dessa forma em relação ao Bruno Pereira, um servidor e de repente uma instituição que teria como uma das suas funções também, como qualquer instituição, inclusive zelar pelos seus servidores, acaba ali dando declarações, emitindo notas no sentido contrário. Ou seja, existe uma tentativa de culpabilização das vítimas, Folena, e também de normalização desse tipo de violência? Não, com certeza, Glauco. Isso é o objetivo, né, final, né, o efeito final, quer dizer. Mas, Glauco, foi bom você colocar essa questão, inclusive do Bruno, né, essa questão da Polícia Rodoviária, e poderíamos citar muitos casos, mas para quê? Para revelar que, a partir de 2016, com o golpe da contra a presidenta Dilma, né, o indevido impedimento da presidenta Dilma, e principalmente depois, né, da posse do atual governo federal, né, o que nós temos visto nesse país é o desmonte do Estado brasileiro. O desmonte mais completo. Né, não ter fiscalização, né, não ter entregar as empresas públicas, quer dizer, não ter Estado. Qual é a consequência disso, Glauco? A consequência do desmonte do Estado brasileiro promovido por Bolsonaro, né, e Michel Temer, mas principalmente Bolsonaro, que está no poder atualmente, juntamente com os militares, é isso que nós estamos vendo. Então, quer dizer, pessoas estão morrendo na Amazônia,
né? O garimpo ilegal invade terras indígenas, não há fiscalização para nada na Amazônia brasileira, não há fiscalização em nada relacionado ao meio ambiente, não há fiscalização nenhuma nesse país. Seja no Inmetro, onde for. Bolsonaro entrou com o objetivo de não fiscalizar, ou seja, não ter atuação efetiva do Estado. Quem paga a conta no final é a sociedade, igual. É o aumento dos assassinatos, né? É a invasão de terras indígenas, é estupro de crianças e mulheres, é a violência mais corriqueira e que nós vemos também nas periferias das grandes cidades brasileiras. Então, temos polícia. Bolsonaro só pensa em contratar polícia para reprimir. Essa é a única ação do Estado brasileiro que nós temos hoje. É ação policial para reprimir a população que não tem o que comer, que não tem salário suficiente para sobreviver. Então, essas são as bases, né, apresentadas por um governo que não tem nenhum compromisso com o povo brasileiro. Ao contrário, permite que tudo que é de legal prevaleça. Então, no Rio de Janeiro, nós temos, conhecido por todos hoje, há muito tempo, a questão das milícias. As milícias é exatamente esse Estado paralelo, né, sem nenhuma fiscalização, que constrói em qualquer lugar, que invade terras e praticam abusos, extorquindo as pessoas. Esse modelo está sendo implantado em todo o Brasil. Em todo o Brasil. Né? Não sei, eu digo isso e diversas pessoas estão dizendo isso o tempo inteiro, Glauco. Nós estamos há 4 anos, há 4 anos dizendo isso sistematicamente. Então, o Bolsonaro, né, a sua ação de governo é essa. É pela ilegalidade, é pelo Estado paralelo. Então, ele ele, Paulo Guedes, tiraram a atuação efetiva do poder público de fiscalizar e entregaram a sorte da população, né, aos malfeitores, que invadem terras indígenas, que fazem caças, pescas, expropriação de terras, né, vão tomando terras do Estado brasileiro, vão se apossando de terras. Então, Glauco, é isso que nós estamos vendo, é grilagem. Então, é uma situação, realmente, né, ao meu modo de ver, esta é a causa. O efeito é o que nós estamos vendo. É o assassinato do Genival, são as execuções nas favelas, são a morte de crianças e a morte, né, do indigenista e do jornalista inglês. Tudo isso é um efeito. Né? A quantidade de defensores da floresta que tem sido assassinado nos últimos anos é gigantesca, Glauco. A quantidade de indígenas assassinados também. A quantidade de pessoas, né, que têm morrido é muito grande. Mas também, por outro lado, nós temos uma mídia corporativa, Glauco, que mina tudo isso. Né? Protege tudo isso, cria uma proteção. Né? E só quando acontece casos, né, com pessoas com maior relevância social é que a gente vem tomar conhecimento. Mas isso é uma realidade da vida do brasileiro. Os brasileiros, estão cada vez mais sendo massacrados por esse governo, Glauco. E, Folena, são tantos absurdos, né, que acontece que a gente não pode esquecer daquilo que houve lá atrás, né, porque o caso do Genivaldo, por exemplo, parece que faz muito tempo, né, por conta da sucessão de outros crimes que acabaram acontecendo depois disso, mas não faz, né, e a gente também esquece, né, Folena, de alguns detalhes, por exemplo, do fato do Ministério Público Federal não ter pedido a prisão cautelar dos 3 policiais rodoviários federais envolvidos. E a gente sabe, né, prisão, né, ou medida cautelar que envolve privação de liberdade não deveria ser a regra no Brasil, mas infelizmente dada a quantidade de presos provisórios que a gente tem, inclusive no nosso sistema carcerário, e chama atenção essa diferença de tratamento, porque já vimos integrantes de Ministério Público, inclusive pedindo até, recorrendo à absolvição de pessoas acusadas de furto famélico, de furtarem comida no lixo mesmo, no depósito de lixo. Tivemos um caso recente, e agora não houve sequer esse pedido de prisão preventiva. Esse pedido, inclusive, foi feito pelos advogados da família, mas a Justiça entendeu que só o Ministério Público tinha essa competência para fazer esse tipo de reivindicação, né, de medida cautelar. Como é que você vê também, Folena, de uma forma geral, esse papel do Ministério Público, que constitucionalmente tem que fiscalizar o exercício da atividade policial no Brasil? Pô, Glauco, é muito importante esse ponto que você coloca, né? O que nós já vimos falando desde a época da atuação da Lava Jato. Né? Na verdade, não é o todo.
mas a grande maioria, né, dos órgãos, né, de repressão do Estado brasileiro, Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia, né, eles atuam exatamente na defesa dos interesses não da população, mas da classe dominante brasileira, dos mais ricos, dos mais poderosos. Então, Glauco, isso nos leva, né, nós temos que repensar a forma de recrutamento, né, a forma de contratação por parte do Estado brasileiro desses servidores. Né? Esses concursos públicos que têm sido realizados até então, eles incentivam, né, a contratação, o recrutamento de pessoas que têm uma visão completamente distorcida da realidade brasileira. Então não são pessoas, infelizmente, a maioria, não são pessoas comprometidas, né, exatamente com o princípio republicano que você falou. Aí coloca na sua questão, eles não têm essa preocupação. Porque quando não se pede a prisão preventiva desses policiais, né, é uma coisa sem medida. Por outro lado, como você bem colocou, né, pessoas que, numa situação de fome, né, numa situação de miserabilidade, estão sendo punidas e presas sistematicamente. Então, isso tudo é um reflexo, né, um reflexo de organizações, né, de entidades, melhor dizendo, de órgãos de repressão que atuam exatamente para reprimir a população. E quando entram pessoas, né, ou interesses daqueles que estão próximos aos interesses da classe dominante, eles não atuam, Glauco, efetivamente. Então, estamos aí para citar diversos casos. O melhor caso para ilustrar tudo isso, não quero ficar no lugar comum, é a indevida prisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Lula ficou preso 581 dias quando sequer deveria ficar preso um dia, porque nada praticou. Então, quer dizer, são situações, Glauco, completamente desiguais. Então, o que nós temos que fazer no Brasil, Glauco, não é algo muito profundo. Não vai ser algo que um governo de Bolsonaro, que um governo de direita, né, não tem compromisso com isso. Né? Um novo governo, que se por acaso vier a convocar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, que seja em bases populares, e uma refundação do Estado brasileiro, vai ter que ter esse compromisso, Glauco, de criar instituições, né, não como tivemos até então, mas instituições que tenham compromisso efetivamente com o povo brasileiro, com o princípio republicano, o que essas instituições, Glauco, infelizmente, não têm e não tiveram até então. E falo isso com muita tranquilidade porque eu milito nesse meio. Eu trabalho, aqui que eu tenho minha vida e aqui onde eu estou. Eu sei o que eu estou falando. Então, quero dizer e frisar, não são todos, mas é a grande maioria, infelizmente, Glauco. E também quando a gente observa esse caso ainda do Genivaldo Folena, ainda que não houvesse o resultado morte nesse episódio, houve tortura. Né? Existe ali a caracterização do crime de tortura. E essa é outra coisa que assusta aqui no Brasil, Folena, porque a tortura é não só banalizada por conta não apenas de instituições policiais, inclusive, mas culturalmente, e também passa a ser aceita como algo que pode ser feito conforme a situação. Nós tivemos aí, inclusive, o desmonte, um ataque no governo Bolsonaro ao Mecanismo Nacional de Prevenção e Combate à Tortura. Temos estados que até hoje não implantaram os seus mecanismos estaduais. Isso é algo que também tem que vir à tona nesse período eleitoral, Folena, a gente discutir não só a questão do sistema de justiça como um todo, como você já mencionou aqui, inclusive em outras ocasiões, mas também essa questão que infelizmente é cultural no Brasil, da aceitação da tortura como algo normal? O Glaucus faz parte, infelizmente, é aquilo que eu chamo de passado não resolvido. O passado não resolvido são as nossas heranças históricas, né, forjadas a partir da crueldade, e dessa crueldade do colonialismo brasileiro, né, que utilizou a escravidão da pior maneira possível, e que perpassa, né, do período colonial, né, para o Brasil independente, né, e o Brasil republicano. Se aceita, né, com naturalidade toda e qualquer forma de crueldade, e entre essas a tortura. E o melhor exemplo, Glauco, infeliz para se falar disso, está sentado na cadeira do Palácio do Planalto. Esse senhor defendeu e defende a tortura, Glauco. Ele foi eleito com uma proposta de tortura, defendendo torturadores e defendendo que a tortura é algo que deve ser incentivado. Por que digo isso? Ele aponta uma arma na minha direção e na direção de todos os brasileiros, Glauco.
Existe violência mais explícita e cruel do que essa? Um homem apontar uma arma na direção de outro, Glauco. Então, quer dizer, isso é algo que a sociedade brasileira, infelizmente, terá que ser reeducada. Por isso, a questão da memória e da verdade é fundamental, Glauco. E não interessa à classe dominante brasileira tratar da memória e da verdade. Porque a todo momento, em toda a história do país, eles procuram esconder as lutas populares. Milhares e milhares de brasileiros, Glauco, pobres, negros, lutaram nos movimentos de libertação desse país, em todos os movimentos de resistência, seja do passado como do presente. Pessoas estão resistindo nas comunidades, mas a classe dominante brasileira, Glauco, procura esconder. Esconde e, para o lado pior, ao esconder, incentiva exatamente a crueldade, a tortura, as mortes e a miséria, Glauco, e as misérias. Então, quer dizer, é isso que nós temos que rever no Brasil, é algo muito profundo. Não é algo que pode ficar apenas sentado, essa é a grande discussão hoje, né, no campo progressista, Glauco, ficar baseado apenas num processo eleitoral. Não basta ganhar eleição, não basta ter um plano de governo para governar. Governar não é ter poder. Governar não é ter poder. A esquerda, a centro-esquerda ficou no Brasil no poder por 13 anos, no governo, mas não teve poder, Glauco. O parlamento está infestado de pessoas que defendem a tortura, que defendem o trabalho, exploração do trabalho, que não defendem as mulheres, são misóginos, que não defendem os povos indígenas, que não defendem todos que são explorados. No Poder Judiciário, idem. No Ministério Público, idem, Glauco, como estamos falando aqui. Então, na verdade, isso que nós temos que ter em mente. Não temos que ter um plano de governo. Temos que ganhar a eleição e muito mais que ganhar uma eleição, Glauco. Nós temos que refundar um país. Ou melhor, fundar um Brasil. Que eu acho que esse Brasil, de fato, não existiu até hoje. Então, é isso que nós precisamos. E, por fim, Glauco, queria dizer o seguinte, e voltar, perdoe dizer por fim, mas quero dizer o seguinte, que não dá para admitir mais, Glauco, né, o desmonte do Estado brasileiro promovido por Michel Temer e Bolsonaro. Eles simplesmente tiraram a atuação do Estado. Tiraram. E o que nós estamos vendo hoje no Brasil, de 2016 para cá, é algo, a meu juízo, semelhante ao que ocorreu no final da União Soviética, Glauco. No final da União Soviética, se apropriaram de todas as riquezas construídas por décadas pelo povo soviético. Se apropriaram e pessoas ficaram milionárias. E o que está ocorrendo no Estado brasileiro com o desmonte do Estado é algo muito semelhante. E não estão pagando absolutamente nada. Vejamos agora, por fim, o que acontece com a privatização da Eletrobras. Muito pouco dinheiro para... Dinheiro, eu digo mais, Glauco, é dinheiro nenhum. São derivativos que estão comprando algo real. Geração de energia é algo real. É algo que pertence ao povo e está sendo entregue por nada. Estão trocando papel falso, moeda falsa, por algo real, que é, por exemplo, geração de energia. Mesma coisa eu falo com relação à exploração de petróleo e poderia citar muitos e muitos outros casos, Glauco. Agora, só para a gente concluir... Fica à vontade, Glauco, desculpa. Não, só para a gente concluir, justamente a partir dessa sua fala, Folena, que eu achei uma mensagem importante, quer dizer, o momento eleitoral é crucial, né, ainda mais para esse momento da vida política nacional, mas ele só não basta, né? Vai ser necessário, na verdade, todo um trabalho de conscientização e de modificação mesmo de alguns aspectos culturais do país que infelizmente persistem por conta dessa falta de resolução que você citou, inclusive em relação ao período da ditadura civil-militar que nós tivemos no Brasil, mas também outras heranças, a própria herança escravocrata que esse país tem. Então, o momento eleitoral importante, é crucial, mas ele mesmo não vai definir sozinho o futuro do país, Folena? Não vai, Glauco. Por isso que nós, né, inclusive já tivemos a ajuda de vocês aqui da Rádio Brasil Atual, da TVT, né, estamos lutando. Olha o que nós estamos fazendo, Glauco. Estamos lutando para tentar garantir a democracia, garantir o mínimo de legalidade, porque o projeto em curso atual é que não tenha eleição. E se não tiver eleição, não admitir o resultado da eleição. Se tiver vitorioso e diplomado, não assegurar a posse. Então, primeiro, Glauco, agora, nesse momento, né, que é um momento eleitoral, antes da eleição, nós temos que garantir essa eleição. Mas como garantir essa eleição? Nós não vamos garantir essa eleição com acordo com a classe dominante brasileira.
que está o tempo inteiro atacando qualquer ação, né, qualquer reação, né, ao desmonte promovido por eles no Estado brasileiro. Então, o que nós temos que ter, Glauco, é as pessoas tomadas de espírito democrático, as forças populares unidas para garantir primeiro essa eleição, que haja eleição, que o vencedor da eleição possa ser diplomado e empossado, e depois, Glauco, iniciar efetivamente um processo, né, de construção nacional. E, volto a dizer, de fundação de um Estado brasileiro efetivo que possa refletir, né, a face do povo brasileiro. O que nós estamos tendo hoje, né, é, de certa forma, o governo Bolsonaro é uma caricatura, mas é uma caricatura ruim, mas que serve para algumas coisas positivas. Porque como ele é tão ruim, tão mau, tão cruel, que ele nos possibilita poder usar pedagogicamente, explicar para a população que é isso que nós não queremos mais nesse país. Nós não queremos que nunca mais ocorra um governo como o de Bolsonaro, nunca mais ocorra uma ditadura militar na qual os militares de hoje defendem. Foi uma ditadura passada, de 64 a 85. Não queremos mais que as mazelas da escravidão prossigam nesse país. É isso que nós queremos. Então, o Bolsonaro, a única coisa que nós podemos utilizar dele, né, de forma a esclarecer a população, é que ele representa tudo de mal que nós não queremos para o Brasil. Nós queremos um Brasil que possa refletir exatamente a face do seu povo, que é um povo trabalhador, que é um povo negro, né, que tenha participação efetiva das mulheres no poder, que sejam respeitados os povos indígenas e que os brasileiros, os trabalhadores como um todo, tenham seus direitos e o direito à dignidade humana, a existência digna, Glauco. Digna, como está inscrito na Constituição do Brasil. A existência digna. É isso que nós propugnamos. Né? Propugnamos, né, uma polícia que seja assassina, que seja executora. Um poder judiciário que feche os olhos e os ouvidos para uma mãe que teve um filho assassinado. Então nós não queremos isso. Então nós queremos efetivamente justiça, Glauco. E que seja uma justiça social e uma justiça que possa compartilhar toda a riqueza do Brasil, Glauco. Folena, queria agradecer a sua participação aqui no nosso Jornal Brasil Atual de hoje. Muito obrigado, até a próxima. Muito obrigado, Glauco. Eu que agradeço a vocês e desejo, na medida do possível, um bom final de semana. Igualmente. Conversamos aqui com o advogado, doutor em ciência política, integrante do Instituto dos Advogados Brasileiros, Jorge Rubem Folena de Oliveira. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.